Sempre tem a primeira vez, é hoje. Vou tentar. Tá bom, fale com Deus, só isso. Boa tarde a todos. Senhor Jesus, com sua misericórdia, que nos abençoe nesse dia, nesta hora, ilumine o Vicente, para que ele consiga ensinar para a gente o que ainda não sabemos. Nossa, você está um barulho muito ruim. Está uma interferência. Simone, conecta num só, Simone. Você está em duas conexões. Quando você abre duas conexões, aí dá reverberação e microfonia. Isso. Prontinho. Vamos começar de novo. Vamos de novo. Vamos. Boa tarde a todos. Senhor Jesus, nos abençoa nesse dia, nesse finalzinho de dia. Estou pedindo de coração aberto que ilumine ao Vicente e a todos nós, para que nós possamos aprender um pouquinho mais de tudo que nós não sabemos e do pouco e do muito que ele sabe para passar para nós. Com toda a fé da minha alma, do meu ser, eu te peço, Senhor, nos ilumina por mais esse dia. Amém. Graças a Deus. Viu que a senhora nem desencarnou para fazer a prece? Ai, Vicente, tem que treinar um pouquinho mais, né? Dona Michele, tudo bem? Oi, Vicente, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa... Hoje a nossa aula, ela está meia, como diz o outro, está meio atribulada, né? Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Tá? Vamos lá. Apareceu para vocês? Alguém me deu a luz? Apareceu aí? Sim, Vicente. Sim? Estão conseguindo ver e me ouvir? Sim. Então, ótimo. Vamos começar então, né? Dentro do que nós estamos falando das leis morais. Já falamos da lei do progresso, da lei do trabalho, né? E vamos falar hoje da lei de destruição. Muitos de nós temos aí passado alguma dificuldade ultimamente, né, por ocasião da situação do Covid, das doenças. Estamos distanciados da nossa casa espírita ou do nosso templo religioso, e aí, consequentemente, a gente acaba, às vezes, esmorecendo. Alô? Alguém fecha o microfone, por favor? Acaba esmorecendo e acaba se distanciando, acaba se perdendo na fé muitas vezes. Tá? Então, a gente às vezes não entende, né? Por que existe tanta destruição, não só nas doenças, mas numa série de situações que nós nos deparamos. Então, nós temos, dentro do roteiro de hoje, a destruição necessária e a destruição abusiva, né? Aquilo que se faz necessário destruir e aquilo que nós destruímos por abuso. Os flagelos destruidores. O que são os flagelos destruidores? A guerra e o necessário e o supérfluo, que é dentro da lei de destruição. Tá? Para que nós possamos entender esta situação e esta condição, é necessário entendermos o que é a destruição necessária e a que é destruição abusiva, tá? Dentro da visão espírita. Na lei de destruição, Kardec pergunta aos espíritos: é lei da natureza a destruição? Ou seja, é normal
que haja destruição, que haja cataclismas, que haja, por exemplo, enchentes, que haja terremotos, vulcões, ou, enfim, é necessário que isso aconteça, porque se a gente parar para analisarmos uma determinada situação, imaginando que Deus, nosso Criador, nosso Pai, é soberanamente justo e bom, por que Ele então destrói? Por que Ele coloca a muitos de nós frente a flagelos, frente às dores? Por que Deus faz isso? Né? Então, Kardec vai e pergunta aos espíritos sobre esta condição. Ao que eles respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria, né, dos seres vivos. Ou seja, todas as vezes que acontece, e aí Emmanuel nos fala, né, que embora não nos pareça o bem, o mal sempre trabalha a serviço do bem. Por quê? Porque as coisas estão sempre se renovando. É necessário, por exemplo, dentro destas transformações, dentro desta destruição, é necessário os corpos, quando, né, a gente quando desencarna, enterra o nosso corpo na terra. Este mesmo corpo, que um dia nos serviu, ele vai alimentar uma série de seres. Queira sim, queira não, vai alimentar uma série de seres, né? Um sem número de seres. Uma árvore, se você corta ela, se você poda ela, e essa poda seletiva, ela é necessária para que a árvore cresça mais forte, para que ela se renove. Então, o que chamar de destruição não passa de uma transformação, ou seja, a renovação e a melhoria desses seres. Por isto que se faz necessário. Ainda que Kardec perguntando, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Ou seja, esse instinto que nós temos de destruir as coisas, às vezes destruímos por necessidade, às vezes nós destruímos por ignorância, e às vezes nós destruímos por maldade mesmo, tá? Há pessoas, por exemplo, se nós encontramos lá no meio do mato, aquele matuto que vive enfiado no meio da selva, né? Esse irmão, ele vai matar um tatu, ele vai matar um passarinho para se alimentar. É uma destruição necessária. Ele faz isso inconsciente. Agora, se eu, que tenho algum conhecimento, for lá e fizer isto, quer dizer o quê? Eu estou fazendo isso por maldade, ou seja, por ignorância. Tá? Então, Kardec pergunta aos espíritos do instinto de destruição se ele foi dado aos seres vivos por desígnio providencial. Ao que eles respondem, as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetivo. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição é essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. É aquilo que eu acabei de falar. Nós vemos, por exemplo, às vezes a gente vê assistindo aqueles filmes, aqueles vídeos, né, da África, onde um leão, um leopardo, ou seja, um felino daqueles carnívoros, ataca uma gazela, ataca um filhote de uma gazela, ataca uma girafa, enfim. A gente acha aquilo um absurdo, mas é dentro da naturalidade daquela espécie. Quando os espíritos respondem que para se alimentar os seres vivos reciprocamente se destroem, nós, para nos alimentarmos, para comer churrasco, a gente precisa matar o boi, matar o porco, matar a galinha, coisa que o valha. Da mesma forma como a galinha, ela, para se alimentar, ela come um inseto, que é um ser vivo. Ela come a minhoca, que é um ser vivo. Tá? O leão, ou coisa que o valha. Ou seja, obedece a um duplo fim, na manutenção desse equilíbrio. E aí, é extremamente interessante, meus irmãos, essa resposta, porque para a gente observar o equilíbrio das coisas. Se nós observarmos hoje, nós temos as pragas urbanas, por exemplo, o rato é uma praga urbana, os pombos são pragas urbanas. Por que existem muitos ratos
no meio urbano, nas cidades? Porque não existem cobras. As cobras são os predadores naturais dos ratos, tá certo? Por que existem muitas cobras? Porque não existem gaviões, porque os gaviões, as aves de rapina, são os predadores naturais das cobras. Então, dentro da natureza, fora dos perímetros urbanos, esta lei, ela é perfeitamente equilibrada. Então, quando há um desequilíbrio no sentido de, estamos, por exemplo, as abelhas estão sendo exterminadas. A partir do momento que exterminarem, nós vamos ter uma crise no futuro muito grande de alimentos. Por quê? Porque é a abelha quem faz a polinização das plantações. Então, através dos pesticidas, que queira assim, queira não, é uma destruição, os pesticidas que estão se aplicando nas lavouras ou coisa que o valham, estão afetando as abelhas. Consequentemente, no futuro, nós teremos problemas seríssimos na colheita de grãos, na colheita de alimentos, porque não haverá polinização necessária, uma vez que aquele mensageiro, aquele elo de ligação está sendo destruído. Então, quando Kardec fala a respeito, fala a respeito desta condição, de que ainda nós, no caso das abelhas, é uma destruição por negligência, por assim dizer, ou por maldade. Não digo por maldade, porque quando se cria o agrotóxico é para combater a praga, não a abelha, mas acaba atingindo. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos a respeito disso, eles respondem que a utilização dos despojos do invólucro interior, que sofre a destruição, ele então alimenta outras cadeias de seres vivos. Por isso que essa lei é extremamente necessária. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, ou seja, o espírito, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por onde passa. Ou seja, aqui, eu trouxe uma figurinha que o inseto, o gavião é o predador da cobra, a cobra é o predador do sapo, o sapo é o predador do inseto, e o inseto é o predador da folha. Existe uma cadeia da lei de destruição dentro de um ambiente necessário para a sobrevivência. Tá? Então, estas transformações, esta metamorfose a que os espíritos nos orientam, exatamente desta forma. Então, vamos entender que tudo é necessário. Tudo é necessário. Inclusive a destruição, seja de seres vivos, seja de flagelos, que nós vamos ver mais adiante, Mas dentro dos flagelos destruidores que nós, dentro da lei de destruição, Kardec, na 730, por que nós tememos a morte? Uma vez que a morte nos faz passar uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de despejar mais de desejar do que se temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que lhe é sempre motivo de apreensão. Olha só. Ontem, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem acontecido o fenômeno. Eu estive em Ribeirão Preto na sexta-feira e eu saí de lá no momento que estava acontecendo aquela nuvem de pó que cobriu a cidade. É horrível, é complicado a gente olhar para aquilo, parece que nós vamos ser engolidos. Em Campo Grande, um amigo meu me passou um filme e falou assim, eu pensei que ia morrer. Então, veja bem, dentro desse cataclisma, que é um fenômeno natural, em função da situação que estamos vivendo, ou seja, tempo seco, os ventos, não tem água, as partículas do pó em suspensão, consequentemente, vai fazer estas tempestades de poeira, como está acontecendo. Mas por que nós tememos a morte? E muitos de nós, quando se coloca diante de uma situação dessa, nós ficamos doidos. O medo de morrer é qualquer coisa, meus irmãos. Ao que os espíritos respondem, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo que Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso.
Aqui, dentro desse temor da morte, eu sempre costumo usar essa figura de linguagem. Alguém já viu um conhecido, um parente, no leito de morte, nas últimas, falar assim para o médico: doutor, vou pedir para Deus, Deus, me dá uma casa nova, Deus, me dá um carro novo, doutor, eu preciso de um relógio mais bonito, um sapato, salto mais alto, coisa que o valha, né? Não. O instinto de conservação, né, faz com que nós peçamos mais saúde, mais vida. Naquele justo momento, no desespero que nós estamos, meus irmãos, a gente não pensa na materialidade das coisas. Nós pensamos nesse instinto que é inato em todos nós. É o instinto de conservação. Por isso que nós tememos a morte. Como o próprio texto diz, na resposta dos Espíritos, nós achamos que temos muitas coisas a fazer ainda. E por isso não queremos a destruição do nosso corpo físico. Uma vez que o Espírito tem a consciência de que o corpo físico é a ferramenta de tarefa, a ferramenta de trabalho para que ele se desenvolva, para que ele progrida, para que ele aprenda, para que ele adquira experiência. É a ferramenta. Vai acontecer isso com ele lá no plano espiritual? Vai. De uma forma diferenciada, mas ele também vai se desenvolver, ele vai aprender, mas não como as dores no corpo, as dores na carne, as dores e os temores que nós temos como humanos, né? A destruição necessária. E aí, extremamente interessante. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. Quem me segue no Facebook, todos os dias eu coloco um vídeo. Todos os dias eu coloco uma frase, né? Vicente Gaúcho Seron, quem quiser ir lá. Eu coloco uma imagem do dia, coloco uma frase e coloco um vídeo. Hoje eu postei um vídeo de lavas de vulcão, né? A natureza, seus mistérios e sua força. Então, o terremoto, o vulcão, é um agente de destruição que está colocado na natureza. E Kardec pergunta, né, nos meios, porque ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição. Porque, queira sim, queira não, embora seja belas imagens, a lava, por onde ela passa, ela vai derretendo tudo, ela vai destruindo tudo. E aquilo no futuro, ela se renova, ela traz adubos, ela traz uma série de situações que pode se tirar daquela lava, né? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Aqui nós temos a imagem, né, de uma leoa atacando um gnu, e temos do outro lado o vulcão que eu acabei de falar. Essa destruição necessária. No animal nós temos aqui o equilíbrio, o contrapeso, o ponto, né? E se não existem os leões, esses animais, os gnus ou os búfalos, eles vão crescer numa desordenação terrível, tá? Uma desordenação terrível. Haja visto, nós estamos com problemas aqui no Brasil, nós temos um problema sério. Não aqui em São Paulo, mas se nós vermos no interior do Mato Grosso, no interior, até no interior de São Paulo, no interior de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Trouxeram para cá uma espécie de javali, uma espécie de porco selvagem. O que ocorre? Num determinado momento, o IBAMA proibiu o abate desses animais, porque eles eram criados em confinamento, e o IBAMA proibiu o abate desses animais. Alguns criadores, não tendo condições de sustentar, porque eles comem muito, esses animais soltaram os animais. E agora, nessas regiões, Goiás, Mato Grosso do Sul, um pedaço do interior de São Paulo, um pedaço de Santa Catarina, está infestado desses porcos. Entendeu? E por quê? Porque ele não tem um predador natural. Qual seria o predador natural desse animal? Seria a onça, que não tem lá. No Mato Grosso do Sul ainda tem, onde está mais equilibrado. Mas essa destruição necessária é o contrapeso.
né, que a própria espiritualidade organiza para que a lei do equilíbrio se estabeleça, para que não haja um desequilíbrio na natureza. Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo ouvindo, entendendo? Tudo bem. Claro. Tudo bem. Beleza. Oi? Sim, tudo em ordem. Ótimo. Quem quiser fazer pergunta é só avisar aí que a gente para, ou então dá um toque pro Rafa, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Ainda na destruição necessária, tá? Kardec pergunta aos invisíveis: entre os homens da Terra existirá sempre a necessitude da destruição? Ou seja, Kardec perguntou, mas vai precisar sempre estar matando animais? Vai precisar sempre estar fazendo isso, fazendo aquilo? Claro que ele interroga aos espíritos, que eles respondem: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Tá? Antigamente, muitas coisas, eu costumo dizer que muitas coisas se consolidou, muitas coisas se transformou para melhor e muitas coisas ficaram piores. Tá? Nós temos, por exemplo, uma preocupação hoje muito grande com o consumo de água. Nós temos desde lá do Chuí, lá em cima, até o Uruguai, nós temos embaixo de nós o que nós chamamos de aquífero Guarani, que é a primeira e maior reserva de água doce do planeta. Aquífero Guarani, numa profundidade considerável. Porém, se não houver, e aí, se continuar a destruição das florestas, por exemplo, porque as florestas retêm a água quando a água chove, quando chove, a água cai no solo, esta água vai filtrar através das raízes e vai para os lençóis freáticos, ou seja, o aquífero Guarani, da onde vai sair para os rios, da onde vai sair para os poços. O que está acontecendo? Estão desmatando, a água bate, corre e vai para o rio, ela não penetra na terra. Não penetrando na terra, consequentemente, nós teremos dificuldades na água daqui a um tempo. Alguns falam em 60, outros 70 anos, tá? Com dificuldades em água potável. Por quê? A partir do momento que está se tendo uma consciência, está se trabalhando para se desmatar menos. Tá? Por exemplo, hoje, na legislação dentro das cidades, existem áreas que têm que se manter como permeáveis. O que são áreas permeáveis? Aquilo que a água cai e vai para dentro da terra. Se colocar só asfalto, não vai penetrar na terra. Consequentemente, o lençol freático não vai ser abastecido. Então, dentro dessa destruição necessária que Kardec pergunta, é essa nossa conscientização, né? De não colocar fogo no lixo, de não ficar queimando o mato, porque quando nós queimamos a folha, nós tiramos o adubo da terra. Você pega a folha, deixa em cima da terra, ela se transforma em adubo. Se transformando em adubo, você planta ali uma verdura, essa verdura ela vai dar muito bem em função do adubo orgânico que se formou. O que acontece? As pessoas queimam, a terra fica careca. E aí não tem, a terra se enfraquece, você planta, vai morrer de fome, porque não vai dar. Enquanto nós formos nos desenvolvendo intelectualmente, moralmente tem que acompanhar também esse desenvolvimento, senão nós não vamos ter essa consciência. Nós seremos muito técnicos e poucos espiritualizados. E não é isso que o equilíbrio pede. Ele pede intelectual e moral caminhando junto, ou seja, o progresso com consciência. E isso precisa ser feito, né? Não poluir os rios. Então, às vezes, quando a gente fala assim, pega esse lixo e joga lá fora. Lá fora, você não está jogando lá fora, você está mudando ele de lugar, porque nós estamos num planeta. Você não vai jogar ali fora do planeta, você vai jogar fora do seu espaço. Então tem que ter essa consciência. E isso é um desenvolvimento moral. Porque quando você está lá dentro do carro, pega um papel de bala, pega um chiclete, pega qualquer coisa e joga pela janela do carro, você não tem consciência ecológica. Consequentemente, aquele papelzinho de bala
Uma vez, duas vezes, 1 milhão de vezes, é um pacote que cai no esgoto, que enche as casas. Então, isso é consciência. E esse horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral que Kardec fala, que os espíritos respondem a Kardec. A partir do momento que nós tivermos essa consciência, consequentemente, a gente vai entender melhor e viver melhor, inclusive. Tá? Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado do livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Por isto significa que cede aos maus instintos. Às vezes a gente vê, aquelas pessoas que vêm como protetores de animais, que vêm como ecologistas, são espíritos que já estão voltando, respondendo por aquilo que fizeram. Por tudo que eles provocaram, estão começando a voltar com a necessidade e com a consciência de conservação. E no instinto de conservação, que nós vamos ver na lei de conservação, a gente vai ver o quanto é importante isso. Tá? Então, dentro da destruição necessária, vai chegar uma hora que ela vai cessar, mas ela só cessará a partir do instante que nós tivermos esse desenvolvimento intelectual e moral. Ok? Ainda nessa destruição necessária, a necessidade de destruição para estabelecer o equilíbrio ecológico e psicológico é proporcional à natureza dos mundos. Ou seja, estamos ainda num planeta de provas e expiações. Estamos migrando para a regeneração. Nos planetas felizes, eu tenho certeza que lá tudo é extremamente equilibrado. Então, vejamos. Aqui na Terra, por exemplo, a gente destrói por nada, A gente quer engordar um gado, a gente destrói o cerrado. A gente quer construir uma casa, ao invés de tirar só o necessário, a gente abre uma área maior. Então, meus irmãos, ainda estamos aprendendo. Então, ela é proporcional. Essa destruição, ela é natural e proporcional à natureza dos mundos. Não tenhamos dúvida disso. Nós talvez tenhamos uma consciência da lei de destruição e suas consequências, possivelmente, por mais, quem sabe, uns 3, 4 séculos ainda, com certeza. Então, demanda um pouquinho mais de tempo. Na destruição abusiva, e esta é extremamente interessante, se deve pensar da destruição quando o homem ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traz. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Às vezes nós nos deparamos, para quem tem rede social, nós nos deparamos no Facebook. Agora não, porque eles estão monitorando e estão excluindo esse tipo de postagem. Mas uma pessoa, um casal de caçadores, foi lá para a África e o último leão de uma linhagem, se não me engano, dos albinos, ou coisa que o vale, um leão que estava na reserva há muitos anos, eles simplesmente mataram por prazer, para tirar uma foto com o leão morto, deitado em cima do leão, deitado em cima do elefante. Para quê? Qual a necessidade? Hoje, o homem já civilizado, ele não tem a necessidade de matar por matar, de matar para comer. Hoje está industrializada a matança no sentido de fazer de acordo com a necessidade. Hoje mata-se 1.000 bois por dia, por exemplo, para alimentar 30 milhões de pessoas, um exemplo, ou 30 mil pessoas. Tá certo? Mas tudo é proporcional, porque se matar mais e esta carne não for consumida, ela vai estragar, embora possa se congelar. Mas está se caminhando para uma consciência
E essa destruição abusiva, ela passará a ser vista de uma forma extremamente negativa, sem qualquer utilidade. Né? Sem qualquer utilidade. Ao que eles respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação das suas necessidades, enquanto que o homem, dotado do livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Aqui nós estamos vendo madeiras destruídas, cortes, né, de madeira, estamos vendo a mortandade de peixes, estamos vendo aqui um patinho cheio de óleo diesel, ou seja, o homem destruindo por destruição, sabe? Destruindo porque é muito mais fácil destruir do que pensar numa forma de conseguir alternativas. E aí é mais fácil você destruir uma árvore do que você contorná-la, por exemplo. Fica muito mais caro na cabeça deles. Quanto tempo, às vezes, uma árvore demora, né? Nós temos, por exemplo, nós não comemos mais palmito da palmeira imperial, nós comemos palmito de pupunha agora. E era tão gostoso aquele palmito. Acabou por quê? Porque não se teve consciência. Foi se tirando, como se aquilo fosse uma reserva inesgotável, e não é. Então, esta destruição abusiva que nós estamos fazendo é a responsabilidade nossa. E vamos sofrer estas consequências. Não tenhamos dúvida disso. Vamos sofrer as consequências. Os flagelos destruidores. Nós temos os flagelos naturais, né? Os flagelos naturais e temos aqueles provocados. Esses são alguns tipos de flagelos naturais. As enchentes. Se bem que as enchentes, mesmo sendo considerado natural, nós podemos até entender no sentido de que hoje vivemos em ambientes permeabilizados. O que é permeabilizado? Aquilo que a água não consegue transpor. Então, se tem muito asfalto, se não tem escoamento dessa água, a enchente é consequência. Tá? Nós temos na foto do meio ao centro em cima, nós temos os terremotos. Mais à direita nós temos os furacões, nós temos as erupções vulcânicas, nós temos as erosões e temos os tornados, né, que são fruto do que nós estamos vendo lá em cima. Esses são os flagelos naturais. E digo a vocês, eu não coloquei aqui o maremoto, né? Mas a força que isso tem, que nada para, e ninguém consegue fazer absolutamente nada. Não se criou ainda uma máquina, uma barreira suficiente que possa parar um tornado. Né? Não se criou ainda um equipamento, uma barreira suficiente para conter as lavas vulcânicas que descem de uma montanha em chamas, que no caso é um vulcão em erupção. O material que se coloca à sua frente, ela derrete, ela destrói. A força da água nem se fala. Terremoto, que dizer de terremoto? Você não pode fazer nada. Então, esses são os flagelos destruidores naturais. Tá? E há os dois tipos, e os provocados pelo homem. Então, nós temos o natural e os provocados pelo homem. Quais são os provocados pelo homem? E aqui nós estamos vendo, eu trouxe algumas imagens. Primeiro, a poluição do ar. Poluição do ar, poluição dos rios, poluição das florestas, né? A destruição das florestas. Embaixo, olha quanto lixo nós estamos vendo nos rios. Olha quanta madeira está se destruindo. Olha as queimadas que se faz. Muito embora as queimadas também podem ser flagelos, considerados flagelos destruidores naturais, pela combustão espontânea, mas esta combustão espontânea ela só acontece quando o homem joga na natureza algum material que possa provocar um incêndio. Você, quando pega, está na estrada, você joga uma garrafinha
de plástico, lá no meio do capim. Tem alguém com o microfone aberto aí. Quando você joga uma latinha de cerveja, de refrigerante na natureza, no meio do capim, você provoca um incêndio. Tá? Por quê? Eu sou instrutor dos bombeiros e a gente dá essa aula da combustão espontânea. Para o fogo você precisa ter, né, o oxigênio, o combustível, enfim, e o calor. Quando você joga uma lata dessa na natureza, ou quando você joga uma garrafa de vidro, o que ocorre? O sol bate na garrafa de vidro, potencializa, embaixo tem uma folha seca. Sol, garrafa de vidro e folha. Vai esquentar até pegar fogo, é onde vem a combustão instantânea. Nós é que provocamos. Tá? Nós é que provocamos. Então, muitas vezes, botaram fogo aqui, não. Às vezes foi alguém que jogou uma lata lá, alguém que jogou uma garrafa há 5, 6 anos passados, e agora é que deu o ângulo certo para pegar fogo. São incêndios provocados, são flagelos provocados pelos homens, coisa que nós estamos fazendo. Tá certo? Queira sim, queira não. Somos os responsáveis por isso. Tá? E espiritualmente falando, quando passamos para o outro lado da vida, em que adquirimos a consciência plena, e nos lembrarmos disso, a gente vai se penitenciar. Vai se envergonhar das coisas que fez. Se envergonhar das coisas que fez. Lamentavelmente, meu irmão. Nesses flagelos destruidores, os flagelos destruidores são provocados pelo homem, representam, ao contrário dos naturais, uma grave infração diante da lei de Deus. Ou seja, estamos agredindo, estamos destruindo algo que está ali para nos servir. A gente destrói. É a mesma coisa, se nós estivéssemos caminhando, eu vou daqui para o centro de São Paulo, e eu tenho 5 pontes para passar. E essas pontes são todas de madeira. Eu não tenho muita preocupação, não. Eu passo e queimo uma ponte, passo e queimo outra ponte, e amanhã eu preciso voltar. Como é que eu atravesso? É assim que está acontecendo conosco. Tá? É assim que está acontecendo conosco, lamentavelmente. As pessoas não pensam, por exemplo, dentro do que nós estamos provocando, nos meses secos, todo mundo coloca fogo. Às vezes nossa cidade está irrespirável. É o quê? Provocado pelo homem. É a inconsciência. Ele não pensa. Se não fizer ali para ele, se não fizer, se não atrapalhar, o resto que se dane. É assim que ele pensa. Lamentavelmente. Mas nós vamos responder diante de Deus. Não tenham dúvida disso. Tá? Os males mais numerosos que existem na Terra são os que o homem cria pelos seus vícios. Orgulho, egoísmo, ambição, enfim, seus excessos em tudo. Vocês querem ver o que está acontecendo? Hoje é uma coisa muito, mas muito natural e comum. Para onde vão as baterias que nós usamos? Quem que guarda essas baterias para descartar de uma forma certa? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? A pilha, a bateria do celular. Hoje nós temos um lixo eletrônico imenso. O que está se fazendo com isso? Estamos jogando fora? Isso é consciência. Se nós não pensarmos em fazer e existe uma lei, mas ninguém cumpre, que é a logística reversa, né? E o fabricante, ele vende, ele tem a obrigação de pegar de volta quando você não quer mais. Mas ele não faz isso. Ninguém aplica. Poucos países no mundo, inclusive o Japão, o Canadá, só que estão aplicando a logística reversa. Então, nós estamos gerando uma situação que seremos nós os prejudicados lá na frente. E nós temos que pensar nisso. Então, dentro dos flagelos destruidores, o homem é o que mais provoca esta situação. Tá? Ou seja, o amor, ele está do lado oposto do orgulho. Os males mais numerosos que existem na Terra são os que o homem cria pelos seus vícios, orgulho, egoísmo, ambição, enfim, seus excessos em tudo. Ele não olha nada com amor nesse sentido. Ele não prevê o futuro. Principalmente aqueles que acham que a vida começa no berço e termina na sepultura.
E aí ele se desespera quando ele desencarna, vai para o outro lado e vai perceber que vai ter que voltar. Fala, puxa vida, eu destruí minha casa, como é que eu volto? Então somos os que mais destruímos. Perguntando aos espíritos na 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? O que será, né? O tsunami, por que o tsunami aconteceu lá em 2004? Por que o tsunami matou 200 mil pessoas em 11 países? A espiritualidade tem explicação para isso. Tá? Eu já fiz uma palestra a respeito dos flagelos destruidores e falamos a respeito. Para fazê-lo progredir mais depressa, já não dissemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento, foi o que aconteceu no tsunami. Aqueles países que foram atingidos eram todos países paradisíacos, de férias. E muitos turistas. Um povo pobre, turista leva dinheiro, e a pobreza fazia com que famílias, pais, escravizassem sexualmente os seus filhos, adolescentes, crianças. Estes turistas que para lá iam exclusivamente para fazer turismo sexual, que sabiam que aquela região. O que acontece? Em alta temporada, no mês de dezembro, né, vem aquele tsunami e mata 200 mil pessoas. Responde a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Né? Para fazê-los progredir mais depressa, fazer aquele pessoal que estava fazendo os absurdos, os pais que estavam fazendo os absurdos com seus filhos, aqueles turistas que se aproveitavam da fome, da necessidade daqueles irmãos, extrapolando os valores morais, humanitários e humanos, retornaram tudo à pátria do Espírito, para reflexão. Né? Que em cada nova existência sobe um degrau na escada do aperfeiçoamento. Recolhe, traz para cá. Vamos fazer eles pensar e depois a gente põe de volta no momento certo, no planeta certo. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, muitos de nós, naquela ocasião, achou que Deus possa ter sido, sabe, impetuoso, possa ter sido extremamente mal. Não. Embora não te pareça o mal, sempre trabalhe a serviço do bem. Preciso é que se veja o objetivo. Qual é o objetivo? Sempre, meus irmãos, quando nós nos depararmos com a dor, quando aí na sua casa, na sua vida, acontecer alguma coisa negativa, tá? Pergunta, por que isso está acontecendo? Qual o objetivo? Procure nas consequências, nos resultados que está trazendo esta dor, o que ocasionou isso? Reflita para que você aprenda e não faça com que aconteça de novo. Eu, particularmente, semana passada, passei por uma experiência terrível, amarga, posso dizer. A espiritualidade é tão boa que nos auxilia. E a lição que eu aprendi, olha, não tem tamanho, tá? Não tem tamanho. Entendeu? Então, que ponto você quer atingir? Qual é o objetivo? Não vamos simplesmente, sabe, Deus é injusto, porque Deus não ajuda, porque eu sou injustiçado. Não existem inocentes. Não existem inocentes. Dentro dos flagelos não existem inocentes. Se nós observarmos os acidentes, muitas vezes, né, vamos dar aqui um exemplo. Quantas vezes um avião cai e a pessoa fala assim, nossa, ainda bem que o carro ficou preso no trânsito. Se nós pegarmos, por exemplo, as Torres Gêmeas, há pessoas que se livraram daquele flagelo porque tinha esquecido de pegar a caneta em cima da escrivaninha de casa. Então, aqueles 3 minutos, aqueles 5 minutos que ele perdeu ali, foi o que tirou ele lá da frente, do flagelo. Então, qual é o objetivo? Estão no local
desses flagelos aqueles que precisam estar. Não há inocentes nos flagelos destruidores. Pensemos nisso. Talvez há inocentes dentro daquilo que nós conhecemos hoje, das pessoas que nós conhecemos. Às vezes nós conhecemos pessoas muito boas, meus irmãos. Nossa, o fulano é tão bom, olha, aí teve um câncer, em 2 meses matou. Deus não é justo. Qual é o histórico deste espírito? O que foi que ele fez lá atrás? Às vezes nós vemos os nossos pais, nossos parentes, nossos amados sofrendo em cima de uma cama, de um leito de hospital, sofrendo uma dor, e a gente se desespera, a gente não consegue, a gente pede a Deus, a gente implora e nada acontece. Aquele é o lenitivo necessário para que ele atinja o objetivo dos seus compromissos. Não é porque nós o amamos que ele tem que ser protegido, que ele tem que ser privado de seguir com a caminhada dele. Então, meus irmãos, é nisso que nós temos que pensar. Qual é o objetivo? Ele está cumprindo um tempo. Logicamente que nós vamos, nos enternecer, vamos chorar, vamos reclamar, vamos nos contaminar com a sua dor. Mas temos que entender que tem um propósito para isso. Deus tem um propósito. Deus não daria aquela condição, aquele espírito, aquele irmão, se não fosse com um determinado objetivo, seja de cumprimento, seja de aprendizado. O que nós temos que fazer é melhor, mas não ficar transferindo para Deus. Porque André Luiz também nos diz que a dor, ela nos traz o desequilíbrio. O desequilíbrio nos traz a revolta. E a revolta nos faz blasfemar contra Deus. Lamentavelmente. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais, é o que eu disse agora há pouco. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que nos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Lá no tsunami, as 200 mil que desencarnaram, se fosse, quem sabe, num processo, na próxima encarnação, na outra, é 2.000 anos para esse pessoal se regenerar. Espera aí, vamos abrir uma torneira aqui e adiantar o processo, por assim dizer, né, numa linguagem simplista. Mas nós sabemos que existe um propósito. Como diz no Eclesiastes, né? Lá no Eclesiastes 3, de 1 a 10, que existe um propósito para todos, para tudo debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. Está tudo certo. Perguntando ainda aos invisíveis, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Lamentavelmente, meus irmãos, a gente só aprende através da dor. E muitos nem com a dor aprendem. Nem com a dor aprendem. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Quando nós estamos no sufoco, quando nós estamos no aperto, a gente promete qualquer coisa, a gente faz qualquer acordo. Quando melhora, você esquece dos acordos. Eu não estou aqui criticando, de forma nenhuma. Quantas pessoas só vêm à igreja, ao Maria de Magdala, quando tem dores? Quando não está bem? Porque quando está bem, a conta está tranquila, os boletos estão em dia, esquece. Tem que ter uma constância. Se está bem hoje, vamos trabalhar para que continue bem. Não vamos nos alegrar, esquecer tudo na fartura, quando a gente olha para trás, igual o filho pródigo. Aí a gente quer voltar. E aí a gente faz de novo o outro acordo. E vai vivendo de acordo. Isso não é assim. Não é assim que funciona. Me recordo de um caso em que fomos chamados a um hospital, a um UTI,
onde havia um jovem desenganado. Os médicos já chamaram a família e disseram, olha, é melhor cuidar dos outros, porque esse aqui dificilmente, de 0 a 10, é 9,5, que ele não volta para casa. E essa família, uma delas era muito amiga da minha mulher, e pediu então que eu e minha mulher, eu e a Vande, fôssemos até a UTI do dito hospital, e foi uma loucura para chegar lá. Tínhamos que estar lá até às 7 da noite, trânsito, muito trânsito. Chegamos lá, era 15 para as 9 da noite. Me perdi, enfim. Mas, quando nós chegamos na recepção do hospital, estava lá uma enfermeira e disse assim, nós estávamos esperando vocês. E eu me surpreendi. Eu estava até meio alterado, nervoso de ter errado o caminho. Isso faz 12 anos. E aí, então, subimos, fizemos uma prece, e pelas orientações divinas, pelo merecimento que nós somos só as ferramentas, quando saímos de lá, fizemos o que tínhamos que fazer, saímos de lá, eu disse à irmã dele, fala assim, ó, disse para o médico que ele está com um problema assim, 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 assim. Orientação que nós recebemos da espiritualidade. O procedimento tem que ser esse, mas não sou eu que vou dizer o médico, eu não sou médico. Eu sou perito ambiental. Sou médico. E ela disse para o médico, e o médico foi fazer uma investigação nisso. Né? Fazendo essa investigação, ele fez uma nova radiografia, constatou o problema, fez essa interferência cirúrgica, e o garoto voltou para casa. E aí, toda a família, nossa, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, era uma família de músicos, que eu vou tocar, porque eu vou ajudar os pobres. Lamentavelmente, meus irmãos, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Aqui estavam as dores. É o que nós fazemos nos flagelos destruidores. Né? É o que nós fazemos. É que o pessoal está chegando, vocês estão me vendo sorrir aqui, dar com a mão e tal, é que o pessoal está chegando Magdala e a gente vai cumprimentando. Não tem problema não. Se ouviram um barulho também não tem problema, estamos todos em casa. Não são fenômenos mediúnicos não, tá bom? Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Entendeu? As dores. Necessário, portanto, que se torna que se faça castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Esse vírus que está aí, pegou todo mundo, rico, pobre, preto, branco, magro, gordo, amarelo, enfim. E nós, orgulhosos, aquele cara que tinha comprado um carro de 2 milhões de dólares, né, botou na garagem, não conseguia sair, a mulher que comprou um sapato de 5 mil reais, não podia botar no pé para sair, enfim. Veio mexer no nosso orgulho para a gente sentir a fraqueza, sentir o nosso tamanho diante de Deus. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Tá certo? Aqui atrás de mim agora, talvez aqui. Tá bom? Ainda nesses flagelos. Mas esses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso, será justo isso? Ou seja, ele pega os dois. Né? Tanto o homem de bem, quanto o homem que não é tão bom assim. Ao que os espíritos respondem. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ou seja, a gente quando morre, né, tem a consciência da nossa real situação. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses que tanto vos queixais. Então, meus irmãos, esses 2 anos, não deu nem 2 anos da pandemia ainda e a gente já está doido da vida, reclamando de tudo, que não pode sair, que não pode abraçar, que não pode beber, que não pode viajar. Não faz nem 2 anos. Quando eles falam que um século para nós aqui, né, é um relâmpago na eternidade, representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude.
Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. Ou seja, os nossos corpos, dentro desse processo que nós estamos atravessando dos flagelos destruidores, porque não deixa de ser um flagelo destruidor essa pandemia, os corpos são meros retalhos, por assim dizer, né? Porque o espírito em si, muitas vezes ele passa em cola. O general se preocupa mais com seus soldados que com o uniforme deles. Deus se preocupa muito mais conosco, com a nossa consciência espiritual, com o nosso bem-estar espiritual, do que com o nosso corpo. Nosso corpo nós vamos pegar outro daqui e a pouco na próxima encarnação. E é assim que funciona. Tá? Então não tem... quando nós estamos preocupados, e a gente vê, né? Lamentavelmente nós encontramos muitos irmãos agora, nesse período da pandemia, num medo de morrer fantástico. Né? Fantástico, lamentavelmente. Preocupados com o quê? Com o corpo, porque o espírito, se estiver bem preparado, se ele estiver fazendo a sua parte, fortalecido na fé, no conhecimento, ele vai ter medo da morte? Não vai. Tá? Ele deve tomar todos os cuidados? Claro. Deve evitar sempre. Isso é uma consequência na lei de preservação. O que nos falta ainda é o conhecimento, para saber que o corpo é só uma vestimenta. Importante é preservar o espírito. Sempre. Os flagelos são provas que dá ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. É o que está nos ensinando essa pandemia, esse flagelo pandêmico. São provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. Quantas coisas, observem, né? Pessoas que perderam o emprego, começaram a fazer coisas em casa, se desenvolver. Tem gente que não quer mais voltar para a empresa, quer trabalhar em casa, ele sofre menos, ele perde menos tempo, ele se estressa, né? Então, vai se adaptando. E o que nós temos que fazer agora é nos adaptarmos a esta situação atual, tendo conhecimento das consequências que podem trazer a nossa negligência, tá? E seguirmos adiante. Adianta você ficar com medo lá dentro de casa, enclausurado e não viver, não trabalhar, você vai ficar doente. Proteja-se. Primeiro, através da fé. Segundo, com álcool gel, com a máscara, com a asepsia, com a lavagem das mãos, com distanciamento, tudo aquilo que for necessário. Mas não tenha medo. Tá? Não tenha medo. Dia desses encontrei uma pessoa que falou assim, explica para mim. Lá em casa, todo mundo pegou Covid. Minha mãe, de 93 anos, ficou com 4 pessoas em casa com Covid. A senhorinha de 93 anos, ela pegou o Covid. Ela não teve um sintoma. Explica. É complicado. 93 anos. É para nós pensarmos. Flagelos e guerras. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Orgulho, vaidade, né? Predominância da natureza selvagem sobre a espiritual. A satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra para eles é um estado normal. Contudo, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque evita suas causas e, quando é inevitável, sabe aliar a sua ação e sentimento da humanidade. A guerra é uma das piores ignorâncias humanas, né? A guerra só existe porque alguém não quis dar um passo atrás. Se alguém tivesse dado um passo atrás, meus irmãos, não teríamos guerras. E aí nós temos o que é necessário e o que é supérfluo. A produção de bens supérfluos é o estímulo ao consumo. Geraram necessidades artificiais das quais o ser humano não consegue se desvencilhar tão facilmente. Nós ficamos aí no dia 4 de outubro, nós ficamos
do meio-dia às 8 da noite sem WhatsApp. Ficamos quase loucos. Sem WhatsApp, sem Facebook, quase loucos. Ou seja, são situações que criaram, nós nos integramos a elas e hoje não vivemos sem elas. Eu até brinquei porque eu falei assim, nossa, eu recebi tantas ligações de amigos, de clientes, e eu nem sabia mais como era a voz dessas pessoas, porque a gente não se fala mais por telefone, não se fala mais pessoalmente, é só por WhatsApp. Né? Ou seja, hoje nós não conseguimos nos desvencilhar tão facilmente. Nós temos dificuldade hoje em abrir o guarda-roupa, olhar para uma roupa que a gente não usa 6, 7, 8, 10 meses, e fala assim, nossa, essa roupa eu não uso mais, vou dar para alguém. Não, deixa aí, uma hora eu uso. Desencarna amanhã e não usa. O que é necessário? O que é supérfluo? Necessário é aquilo que você usa diariamente. Supérfluo é aquilo que você passa mais de 60 dias sem usar. Pode pensar nisso. Eliminar o consumo desvairado é um passo importante para a conservação da natureza, como também investimento na vida espiritual. A prática do consumo consciente, sem supérfluos, contribui de forma intensa para a manutenção e conservação do nosso meio ambiente. E aqui, quando a gente fala do necessário e supérfluo, Jesus tem uma passagem que ele fala assim, olhai as aves do céu, que não trabalham e nem produzem, nem plantam, nem colhem, mas que Deus, nosso Pai, as sustentam. Claro que a gente não vai viver de brisa, tá? Mas temos que trabalhar pelo necessário, não pelo supérfluo. O nosso problema é aquilo que sobra, não é aquilo que falta, é o que sobra. Esse é o grande problema. Dentro ainda da crueldade, pode-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição. Tem pessoas que são cruéis, né? A crueldade é o que tem de pior no instinto de destruição. Lembra que nós falamos lá no começo da consciência, fazer algo consciente? Os cruéis são assim. As pessoas cruéis, os espíritos cruéis são assim. Ele faz sabendo o que está fazendo e, na maioria das vezes, se compraz naquilo que destrói. É um absurdo, mas é verdade. A destruição constitui uma necessidade, mas, ao mesmo tempo, não se dá com a crueldade, que é sempre resultado de uma natureza má. A crueldade é consequência do atraso no desenvolvimento do senso moral. Tanto no homem cruel como nos selvagens, embora o possuam o senso moral, se encontram em estado rudimentar. À medida que vão desenvolvendo este senso, neutralizam os instintos materiais, tornando-se bons e humanos. Aqui nós estamos vendo uma foto do campo de concentração de Auschwitz. Isso foi uma crueldade. Isso, a maior crueldade, talvez, que a humanidade já tenha visto. Os campos de concentração. E finalizando, meus irmãozinhos. Do ponto de vista da reencarnação, deve-se ter a consciência de que nós mesmos herdaremos a Terra e encontraremos com as consequências das atitudes que tomarmos em relação ao meio ambiente. Então, é mais ou menos, né, como aquele carpinteiro, aquele mestre de obras, trabalhou por 30 anos com o patrão e chegou um dia no patrão e disse assim, patrão, eu quero me aposentar, já cansei de trabalhar, quero descansar agora. Perfeito. Você trabalhou 30 anos comigo, vou te dar uma última tarefa. Na hora que você terminar essa tarefa, você está aposentado. E esse indivíduo ficou tão revoltado com aquela proposta que recebeu o projeto de uma casa, uma belíssima casa. Sendo que o patrão lhe disse assim, olha, não meça esforços para construir essa tarefa. Não meça esforços. Coloque o melhor que tiver. Mas ele fez? Tão angustiado estava, tão revoltado estava, que ele usou
os piores materiais possíveis, fez do jeito que estava, só deixou a casca bonita. Quando ele terminou a obra, chegou e falou assim, agora estou aposentado, meu senhor. Está aí a obra prontinha, acabada. E aí o patrão chegou e disse para ele, bom, essa casa que eu te pedi para você colocar o melhor possível, o melhor material, o melhor alicerce, é o meu presente para você. Pela sua aposentadoria. Imagina o que ele construiu, então, para ele. Assim somos nós. É assim que nós funcionamos com a Terra. Lamentavelmente. Lamentavelmente, meu senhor. Colhemos sempre o que plantarmos. Colheremos sempre o que plantarmos. Nos depararemos com a sociedade justa ou injusta, equilibrada ou não, depredada ou estruturada, sempre de acordo com o que fizemos no passado. Portanto, o que estamos fazendo agora nos esperará adiante numa nova encarnação. Colheremos sempre o que estamos plantando. Certo? Aqui é onde nós buscamos as informações e no próximo sábado falaremos sobre leis morais, lei de sociedade. Nossa, não sei como que esse indivíduo consegue viver no meio dos outros, não sei como que esse indivíduo vive assim. Por que será que ele vive assim? Não é verdade? E assim, então, nós finalizamos nosso tema de hoje, tá certo? Onde nós vamos, no sábado que vem, trazer a lei de sociedade. Né? Eu imagino que nós tenhamos aqui hoje... Quem mais que entrou que eu não vi? Denise, boa tarde, dona Denise. Está por aí? Boa tarde, Vicente. Georgiana, está aí também, Giana Almeida, né? Enfim. Boa tarde, seu Vicente, tudo bem? Tudo bem, como é que está as nossas Minas Gerais? Tá ótimo, graças a Deus. Muito calor, um pouco de chuva, tá? Estamos ótimos. Oh, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso. Nós vamos fazer assim, vamos fazer a nossa prece final, né? E aí, depois, se tivermos alguma dúvida, a gente continua por aqui. Eu digo a vocês que eu tenho mais 8 minutos só. Quando eu estava em casa, lá em casa a gente ficava à vontade. Né? Aqui nós temos horário, nós estamos voltando para a nossa casa aos poucos. Né? Hoje é a última reunião para os tarefeiros. A partir da semana que vem estaremos abertos ao público. E então o meu tempo aqui é escasso. Tá certo? Dona Georgiana, não adianta a senhora esconder e fechar sua câmera, que é a senhora que vai fazer a prece final para nós, por gentileza. Oh, com o maior prazer. Faço sim. Certo? Sim. Vamos lá. Então vamos, né? Vamos continuar com os nossos corações estrenados, continuar com essa luz viva em nossos pensamentos, em agradecimento a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e aprendendo muito mais sobre os Teus ensinamentos. Vamos compreendê-los e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Agradecemos pela vida terrena, agradecemos pelo ar que respiramos, pelo alimento que sacia nossa fome, pela água que sacia nossa sede. Agradecemos, Senhor, por esse chão que firma os nossos pés, por esse céu que cobre nossas cabeças de luz. Gratidão, Senhor, por termos esse nosso irmão que está sempre nos iluminando com seus ensinamentos. Que tenhamos um ótimo final de semana, uma ótima noite. E ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nós...